Muito bom dia para todos. Meu nome é Mauro, sou desenvolvedor de negócios aqui na Pius do Brasil. E eu quero falar para vocês hoje sobre um pouquinho desmistificando a segurança de máquinas, ok? Falando R12 e vamos lá, continuando. Apresentar um pouquinho da Pius do Brasil, a Pius como um todo, depois a Pius do Brasil, para depois a gente iniciar. A Pius foi fundada em 1948, né, na Alemanha. Nós temos hoje cerca de 2.500 trabalhadores, tá? 40. Nós temos um faturamento aproximado perto de 300 milhões, né? E nós somos especializados em automação segura. Completou 20 anos esse ano de 2018 aqui no Brasil. Nós estamos localizados em São Paulo. A nossa filial aqui do Brasil fica na Piraporinha e temos outros escritórios comerciais. Bom, é importante dizer para vocês que a Pius ela investe constantemente em pessoas e em tecnologia. Então, nós temos 20% do faturamento, nós investimos em pesquisas e desenvolvimento. Tá? Nós temos a parte de desenvolvimento e gerenciamento de conhecimentos, especialização em setores industriais em todo o mundo, e a gente tem o monitoramento de normas e melhores práticas, ok? Além disso, o nosso portfólio de treinamento é também no mundo inteiro. Vou passar um vídeo para vocês e está disponível o nosso chat ali na direita também, para nós iniciarmos. Ok, pessoal? Então, nós vamos falar um pouquinho, entender um pouco sobre a NR12. Nós fizemos algumas perguntas e algumas respostas também para vocês. Por que as máquinas devem ser adequadamente seguras no Brasil, né? Bom, primeiro passo, porque é lei, né? Obrigatório. Segundo passo, porque é mais barato do que arcar com as consequências. Na realidade, hoje, o custo investido sobre um acidente de trabalho, afastamento de pessoas, realocação de funcionários para substituir essa pessoa que ocasionou, por acaso, algum incidente ou acidente, né? E nós temos um universo fabril altamente tecnológico, com máquinas autônomas, interligadas, segurança, e nós precisamos, ao mesmo tempo que nós temos esse tipo de máquinas, que são todas interligadas, nós temos muito parque fabril muito antigo também aqui no Brasil. Então, nós precisamos adequar essas máquinas, certo? Algumas estatísticas de acidentes é muito importante, e nós pegamos social. Bom, acidentes típicos, nós temos mais de 354 mil acidentes. Isso quer dizer que são cerca de 40 acidentes por hora. Tá? Então, é muito acidente. Em relação vamos detalhar mais ele, 26% são relacionados a punhos e mãos, incapacidade permanente, né? Computações e tudo. São mais de 12 mil acidentes.
cerca de 34 incapacitados por dia. E nós temos a questão de óbitos, 2.265 óbitos, cerca de 6 mortes por dia no nosso Parque Fabril. Então, nós, na realidade, a Previdência Social, ela atualiza entre cada 2 anos, né? Provavelmente a gente terá um outro relatório ano que vem, 2019, mas é muito importante que vocês se atentem a esses índices apontados aí, e isso aqui, sinceramente, são certo? Então, a gente tem ciência que as CATs apresentadas pelas empresas são, digamos assim, não são 100% registradas, certo? Bom, definições e diferença básicas de normas e legislações. Nós temos a norma exclusivamente da BNT, conjunto de regras. A legislação, poderes legislativos, é um conjunto de leis, cada um. E normas são boas práticas reconhecidas pelo mercado e de caráter ativo. A sua aplicação à legislação é uma lei que define os requisitos mínimos necessários. A sua aplicação é obrigatória. Então, nós temos a questão de normas e as questões de boas práticas, certo? Nós temos a questão da convenção, a número 155, Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho de 83, certo? Eu vou ler algumas para vocês, são só as mais importantes, tá, gente? Nós temos ciência que essa parte de normas ela é muito gigante, então a gente tem pouco tempo para poder falar sobre isso. Então nós vamos apresentar só algumas que é realmente mais interessante e é o nosso universo de hoje atual, ok? O artigo 12 eles falam: deverão ser adotadas medidas de conformidade com a legislação e as práticas nacionais a fim de que aqueles que projetam, fabricam, importam, forneçam ou cedem sob qualquer título, maquinário e equipamento, garantam a medida de razoável e possível, que não implicarão perigo algum para a segurança e saúde das pessoas. Ou seja, não importa qual parte da empresa que você é. Se você somente projeta, se você só fabrica, ou se você só se você fornece, se você doa máquinas, qualquer título, entendeu? Então, nós temos que não implicar perigo algum para a segurança e a saúde das pessoas, no caso dos operadores, quem vai operar essas máquinas. No artigo 16, já comenta sobre: deverá ser exigido dos empregadores que, na medida do razoável e possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as operações de processos que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores. E aí a gente já está falando sobre a questão da onde a empresa tem e possui esse maquinário, certo? Ele não pode envolver e não pode ter risco algum para a saúde das pessoas que estão operando as máquinas. Já na convenção número 119, para proteção de máquinas, em 63, tá? O artigo 6 fala: a utilização das máquinas das quais qualquer dos elementos perigosos, inclusive das partes móveis, zona de operação, está sem os dispositivos de proteções apropriados. Deverá ser proibida pela legislação nacional ou impedida por outras medidas igualmente eficazes. Entretanto, quando esta interdição não pode ser respeitada sem impedir a utilização da máquina, não obstante, aplica-se na medida que se utilização permitida. Quer dizer que deve ser proibida a legislação pela legislação nacional, se nós não tivermos as proteções apropriadas, certo? Bom, na Constituição da República Federativa do Brasil, em 88, nós temos o artigo 7. Aqui vocês vão, provavelmente já ouviram a partir daqui um pouquinho melhor sobre esses artigos. São direito dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Já outras leis da CLT, agora nós entramos na CLT, o artigo 157. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Já na portaria, foi em 1978, o Ministério do Trabalho criou as NRs. Então, vamos lá. Tem muita gente que começou a aplicar as NRs a partir de 2010, certo? Quando foi atualizada. Só que a NR12 e outras NRs, elas existem desde 1978. Então, vamos lá. Criou as NRs. São uma delas, NR6, 10, 12, 13 e 17. A portaria 197, de 2010, já em uma formação tripartite, aprova a nova redução da NR12. Que foi o que eu comentei agora, certo? Para vocês entenderem um pouquinho sobre o que o Ministério do Trabalho pode fazer hoje nas empresas. NR3, embargo e interdição. Para as máquinas e o setor de serviços se demonstrarem grave e iminente risco ao trabalhador. Isso quer dizer que embargo e interdição. O Ministério do Trabalho pode embargar? Pode. Ele pode lacrar minha máquina e já dar uma multa? Na 28, ele já fala sobre fiscalizações e penalidades, né? Pode autuar e conceder prazos para a regularização. O que acontece é que ano passado saiu uma nota técnica e que nós podemos observar que um fiscal do trabalho, eles já tinham comentado que acabou todos os prazos. Nessa questão de acabou os prazos, todo mundo deve se perguntar, poxa, mas eu ainda tenho prazo, a minha máquina eu comecei... Ou eu estou começando, o meu parque fabril começando sobre apreciações de risco, fazendo inventário agora, está totalmente inseguro. E tem outras empresas que já vem fazendo esse trabalho desde, digamos assim, de 2010, enfim. Nós temos vários tipos de empresas pequenas, médias e grandes porte, que estão na mesma situação, tá? Umas começando agora e outras que já estão em processo de atualização do parque de máquinas. Então, voltando, embargo e interdição. No caso, as máquinas que elas demonstrarem perigo grave e eminente podem ser lacradas? Podem. Você tem um prazo para executar? Pode. Você tem um prazo que você pode negociar com a fiscalização. Porém, com certeza, esse prazo não vão ser para essas máquinas que demonstram o perigo grave e iminente. Esse grave e iminente, ou o fiscal do trabalho vai querer que vocês façam imediatamente, em 1, 2, 3 meses, não vão te dar mais prazo para isso, e se vocês não cumprirem o prazo, o curto prazo que eles vão dar, eles podem realmente lacrar e te dar uma multa, ok? Artigo 159. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Então, isso quer dizer que não adianta ninguém falar para a polícia ou para o Ministério do Trabalho, poxa, eu não sabia de nada, eu não sabia que a NR12, que eu era obrigado a fazer as adequações nas máquinas. Quer dizer, isso não existe, entendeu? No artigo 1521, são também responsáveis pela reparação civil o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião dele. Aí nós temos já o Código Penal, 132. Expor a vida ou a saúde de outrem e perigo direto ou iminente. Pena estipulada, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, quer dizer, eu não sei se vocês já viram algum diretor ou algum gerente ou pessoal da segurança do trabalho indo preso. Eu já presenciei
na realidade foram algumas não, foram 2 ocasiões só, que realmente as pessoas saíram algemadas da empresa. E saíram algemadas porque já tiveram prazo, não efetuaram nenhuma melhoria de adequação, e isso ocasionou das pessoas não levarem a sério, né? Não é só questão de multa, né? A gente tem que se preocupar com a vida realmente do trabalhador, e nós não podemos brincar com essa situação, né? Não é só questão de falar, olha, a NR12 veio para me ferrar, o NR12 veio para prejudicar ou vai atrapalhar a minha produção. Criar o melhor ambiente seguro para a pessoa trabalhar, né? Na realidade, tem mais uma resolução com fé, Código de Ética Profissional da Engenharia. Bom, NR12, princípios gerais. Estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidente em todo o ciclo da fase. Quer dizer, em todo o ciclo da vida, nós temos os requisitos mínimos, tá? Tipo de máquinas e equipamentos em todas as atividades econômicas, ok? Mais para frente eu explico sobre o ciclo de vida da máquina. NR12 deve ser atendida sem prejuízos das demais normas. Todo mundo sabe, ou a maioria já sabe que assim, existem várias NRs, e a NR12 ela é a ponta. Isso quer dizer que a NR12 ela chama todas as outras normas. Então não tem como eu atender a NR12 e esquecer as outras normas, ok? Nós vamos falar disso também mais para frente. Bom, normas técnicas oficiais. E na ausência ou omissão destas, as normas internacionais aplicáveis, ok? As medidas de proteção devem ser adotadas na seguinte ordem e prioridade. Administrativa ou organizacional, e nós temos a individual, ok? A segurança das máquinas e equipamentos devem se considerar a apreciação de risco e o estado da técnica. Então, quer dizer que, eu vou passar mais para frente um pouquinho, mas nós começamos com a apreciação de risco nas máquinas. Sistemas de segurança, vamos falar um pouquinho sobre eles. As zonas de perigo devem possuir sistemas de proteção, integridade física do trabalhador. Está lá no artigo, no 12.38, lá no R12, ok? Então, nós temos que garantir a integridade física. Esse é o principal fundamento. Depois, devem ser especificados e instalados conforme prévia análise de risco. Está nas normas técnicas oficiais vigentes. Está no 12.39. Sobre a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com respectiva anotação, responsabilidade técnica no CREA. Devem estar disponibilizados projeto, diagrama ou representação esquemático com especificações técnicas em língua portuguesa, ok? Então, muitas vezes, assim, poxa, será que eu só colocar umas proteções físicas e colocar uma chave de segurança, uns sensores, uma cortina de luz, tal, ok? Não, na realidade não está. Senão a gente nem consegue fazer o ciclo de segurança da máquina. O que nós realmente precisamos, e o que o Ministério do Trabalho quer, é que esteja lá um manual da sua máquina, estejam os diagramas completos e atualizados. Quer dizer, eu tenho que estar todo o material da máquina disponível para o operador, para o manutentor, para que ele consiga fazer a operação e a manutenção da máquina. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, que garantam a redução do risco e dano. Na questão de parada de emergência, nós temos vários casos aí que o pessoal tem utilizado ainda botões de emergência de automação para fazer a segurança. Então, fiquem muito atentos a isso. Setembro de 2016, saiu essa nota técnica sobre que os botões de emergência devem ser de segurança, bloco monitorado, para que na hora que por um acaso ele desencaixar ou desacoplar, né, o frontal dos blocos de comando, de contato, ele tem que ser monitorado, identificado que aquele bloco se soltou, entendeu? Então é um detalhe muito importante. Bom, manuais, procedimento e capacitação. As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instrução,
Quer dizer que são todos, na realidade eu tenho relativos à segurança em todas as fases de utilização. Então, assim, nós temos alguns parágrafos que são exigidos no teu manual e outros não. Então, existe a regra e existe os parágrafos certinhos para que vocês consigam, inclusive, converter ou traduzir isso se a máquina é importada. Se a máquina não foi feita aqui no Brasil, nós temos que traduzir esses pontos específicos, ok? Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados com a descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco. Então, nós temos que fazer os procedimentos. Bom, muitas empresas já adotam esse passo a passo, mas acho que mais para frente eu vou falar um pouco. Só que vocês não podem esquecer que a parte de capacitação dos operadores, a parte de que vocês vão padronizar, tem que estar tudo assinado, documentado, que a pessoa foi capacitada, treinada, e que ela tem que executar esse passo a passo antes de cada tarefa ou antes de cada turno desse operador, ok? Os trabalhadores envolvidos na operação e manutenção ou inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com as suas funções, que aborde os riscos à queda estão expostos. Quer dizer que nós temos que prever aqui, medidas de proteções existentes e necessárias. Mais uma vez, capacitar todo mundo que intervir na máquina, tanto na operação quanto na manutenção. Os trabalhadores devem efetuar inspeções rotineiras das condições de operacionalidade e segurança das máquinas, a cada turno ou nova preparação da máquina. Existe vários ciclos na nossa parte de CLPs ou relés programáveis de segurança, enfim, que você consegue fazer isso. A cada início de tarefa, fazer que os operadores ou o manutentor tenha que abrir todas as portas, invadir todas as barreiras de luz, para que ele consiga iniciar o ciclo e saber que a máquina que você vai começar a operar ela está segura, ok? Isso são boas práticas, na realidade. Disposições finais. O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos cujas informações devem subsidiar as ações de gestão para a aplicação desta norma. Lá no 12153 fala sobre o inventário técnico, ok? Então, assim, às vezes as pessoas fazem apreciação de risco, começam o ciclo da segurança com apreciação e, inclusive, já vão adequando suas máquinas, só que não tem essa parte importante que é o inventário, localização, planta baixa, ok? Isso é importante e está aqui, é uma exigência, no artigo 12153. As informações do inventário devem subsidiar as ações de gestão para a aplicação desta norma. Bom, toda a documentação referida nesta norma, inclusive o inventário, deve ficar disponível para o SESMIT, CIPA ou CIPAMIN, sindicatos da categoria profissional e fiscalização do Ministério do Trabalho. Ok? Quer dizer que, se por um acaso algum fiscal chegar na sua empresa, a primeira coisa que ele vai pedir provavelmente vai ser um inventário e as apreciações de risco do seu parque de máquinas. Bom, pode pedir daquelas máquinas que ele já sabe que são mais perigosas, certo? Porém, às vezes sem denúncia de algum funcionário que está pé da vida ou que não aguenta mais trabalhar naquelas condições, ou algum funcionário que saiu da empresa também por denúncia, ele pode, por livre e espontânea vontade, pedir por meios eletrônicos, ok? Por um e-mail, ou ele pode visitar a sua empresa e simplesmente pedir toda a documentação. E a gente tem que estar com elas disponíveis e atualizadas, ok? Bom, principais legislação de segurança aplicadas no Brasil. Vamos lá. São só as principais, tá, pessoal? NR6, equipamento de proteção individual. Todo mundo conhece. NR9, prevenção de riscos ambientais. Para a gente fazer o famoso PPRA. NR10, segurança em instalações de eletricidade.
NR12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. NR13, caldeiras e vasos de pressão. Na NR15 temos atividades e operações insalubres. Na NR17 temos a parte de ergonomia. NR26, sinalização de segurança. Tá? Ok? Essa daí são as principais, deixa eu voltar uma aqui. Essas aqui são as principais que, na realidade, quando a gente está fazendo um laudo completo, né, de apreciação de risco, adequando uma máquina, não tem como a gente fugir e abordar todas essas normas, ok? Boas práticas. Então, nós temos a NBR ISO 12100, ok? Segurança de máquinas, princípios gerais de proteção. A gente está falando do que? A ISO 12100, a gente está falando da apreciação de riscos. O escopo, quer dizer que, vamos lá, deixa eu ler o escopo primeiro. Esta norma especifica a terminologia básica, princípios em uma metodologia para a obtenção da segurança em projetos de máquina. Enfim, o mais importante para vocês saberem, na NBR 12100, toda vez que uma empresa for fazer para vocês uma apreciação de riscos, ela tem que ser fundamentada. Qual é a metodologia que essa empresa... Não são, na realidade, não é quantidade de máquinas ou o tempo que a empresa demora para fazer. Mas na NBR ISO 12100, ela informa exatamente o passo a passo e tudo que tem que conter numa apreciação de risco, ok? Então, qualquer empresa que for executar um laudo para vocês, pô, vamos chamar a Pius, vamos chamar outra empresa, eu quero que vocês entendam que é claro que nós temos muita divergência no mercado. Vamos falar que de 2014 para cá, surgiu muitos especialistas, né, no mercado, falando que, beleza, deixa que eu executo a apreciação de riscos. E eu já vi vários laudos que, na realidade, não é uma apreciação de risco. Ele é um levantamento para a NR12, mas não é exatamente uma apreciação e redução dos riscos, ok? Vamos lá. Na 14153, o que fala a NBR, né? 14153. Segurança de máquinas. Partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Princípios gerais. Vamos lá. Passo 1. Análise do perigo e apreciação de riscos. Passo 2. Decisão das medidas para a redução do risco. Passo 3. Especificação dos requisitos partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Passo 4, projeto. E o passo 5, a validação. A validação seria o ciclo final. Tudo que está abordado, eu vou explicar mais para frente, passo a passo agora, mas tudo que está abordado desde a apreciação de risco, a implementação, o projeto, tem que ser verificado na validação, ok? Principais normas técnicas aplicadas agora no Brasil, ok? A NBR NM272. Segurança de máquinas, toda apreciação de risco deve comentar sobre ela. Proteções, requisitos gerais para o projeto e construção de proteções fixas e móveis. NM273, segurança de máquinas. Dispositivos de intertravamento associados a proteções. Princípio para o projeto e seleção. NBR NM ISO 13852. Nós estamos falando da segurança de máquinas de novo. Distâncias de segurança para impedir o acesso às zonas de perigo pelos membros superiores. Na ISO 13849, nós temos Safety of Machinery, Safety Related Parts of Control Systems. Vamos lá. Na NBR 13759, de 96. Equipamentos de parada de emergência, aspectos funcionais. Esses são princípios para o projeto, ok? Nós temos a IEC 60204, na realidade a parte de máquinas, a parte elétrica de máquinas. E na ISO 10218, traço 1, nós temos a parte de robôs industriais. Ok? Então, assim, essas daqui são algumas normas principais aplicadas no Brasil, tá? Tudo bem que a parte de robôs,
desde o ano passado ficou um pouco mais atualizada, né, por causa dos robôs colaborativos, mas essa daqui vocês podem ver que é essa ISO 10218, ela é desde 2011, ok? Deixa eu dar uma olhada, pessoal, nas perguntas. Vamos lá. Anselmo Júnior. Qual a previsão da ISO 3849, parte 1 e 2, ser utilizada no Brasil em substituição 14153? Anselmo, legal, boa pergunta. Na realidade é o seguinte, a ISO 39, ela já está sendo aplicada no Brasil, a parte 1, tá? A parte 1, você pode ver que vários laudos e de apreciações de riscos, ela já informam a PL, né? A Performance Level A, B, C, D e E, certo? Vou dar um exemplo como a PIUS. A PIUS, ela faz exatamente o laudo baseado na 13849, com a ISO 12100, ok? Mas toda a nossa malha de segurança, ela já é feita baseada, porque a 13849, ela não vê somente a categoria, ela vê a malha de segurança, a vida útil, o componente do que essa malha está sendo utilizada, entendeu? Então, é muito importante esse ponto que você perguntou, já está sendo aplicado. A questão da parte 2, que é na validação, muitas empresas estão fazendo, só que são empresas que já fizeram ou começaram o ciclo da segurança, ok? Então, assim, o que a gente fala, tá? Então, é importante, é muito importante que a gente faça a validação da máquina, mas em relação à parte 1, já está sendo totalmente aplicado, ok? Deixa eu ler mais uma aqui, gente. Vamos lá, Anselmo. É permitido ligar em série o botão de emergência e sensor de segurança, monitoramento de porta em série? Um único relé para os dois dispositivos? No meu caso, tem uma máquina Cat3 e outra Cat3. Beleza. Na realidade, ligar o botão de emergência em série. Pessoal, é muito importante essa pergunta também. Vocês podem ligar equipamentos em série? Pode. Só que, lembrando de uma coisa, nós estamos falando de categoria, né, Anselmo? Quando eu falo de performance level, eu posso reduzir a minha PL, entendeu? Quando eu ligo alguns equipamentos em série, a minha PL cai. Então, tudo vai de qual que você está utilizando, da 13849 ou da 14153. Porém, é permitido você ligar. É importante vocês entenderem. Não misturem as bolas, nunca. Não misturem produtos e as linhas dele. Nunca vou misturar um botão de emergência com chave de segurança. Nunca vou ligar chave de segurança ligada em série com cortina de luz. Não façam isso, tá bom? É totalmente errado e impraticável isso. Só um detalhe importante. Qual é a diferença? Quando tiver mais tempo eu explico, tá? Mas qual é a diferença em relação a eu utilizar botão de emergência em série ou uma chave de segurança? Na questão de chave de segurança, se eu tiver 40 portas ligadas em série, pode ser que em uma das chaves de segurança ela ocasione uma falha. Digamos, ela colou um contato. E por motivo de que eu abri a porta número 10, ela pode resetar essa falha da porta número 1. E por isso que categoria 3 pode acumular uma falha, mas isso vai durar por quanto tempo, entendeu? Então, vocês podem adotar algumas medidas como reduzir a quantidade de ligações em série. Lembrando, não misturem as bolas, tá? Mas botão de emergência. Tem algumas empresas que colocam o botão de emergência em série garantindo a categoria. Porém, eles atualizam assim, olha, eu vou utilizar somente a frente da máquina, a lateral da máquina, a parte de trás da máquina em série. Então, não faça 20 botões de emergência em série. Você não vai ter o diagnóstico individual de cada um, entendeu? Ok? Vamos lá, de quem é? Paulo. Paulo da Kimberly, beleza. Mauro, então, quando assumo um cargo de engenheiro em uma empresa, preciso emitir uma RT de responsabilidade da segurança das máquinas sobre minha responsabilidade? Paulo, é o seguinte, cara, na realidade,
a RT, realmente, é responsabilidade sua. O CRE é seu. Então, assim, vamos lá, quando a Pius ela assina RT, nós somos não responsáveis diretos, nós somos corresponsáveis civil e criminalmente, tá bom? Nós respondemos civil e criminal. Então, quer dizer que quando eu assumo uma RT, eu sou corresponsável com aquela situação. Se você é o engenheiro de segurança do trabalho, você pode assumir tudo. Se você é somente, por exemplo, um engenheiro elétrico, você vai assumir da sua parte. Você não vai assumir da parte mecânica, entendeu? E assim para os outros cargos. Eu não posso, um engenheiro... Aconteceu esses casos aqui no ABC, por exemplo. Um cara era engenheiro de computação e ele assinou RT. Não tem nada a ver, entendeu? O cara não pode assumir uma coisa que não é pertinente à área dele, tá? Então, enfim. Então, se você assinar RT, você vai estar sendo corresponsável civil e criminal, ok? Mais uma para a gente passar. Em caso de reforma retrofit de parte de uma máquina, não na linha completa, ok? Só parte. Nessa parte nova, devo adequar a NR12, porém, e a parte antiga que não está adequada, como fica? Se acontecer algum acidente na parte não reformada, posso ser penalizado? Na realidade, essa pergunta é do Sérgio Reiser. Sérgio, seguinte, cara. Acontece, viu? Você está reformando, às vezes, alguma linha, tá? E nessa linha, são partes de máquina, certo? Você está reformando uma parte. Eu não sei se essa máquina é sua ou você está fornecendo uma parte da máquina. Se você está fornecendo parte da máquina, a responsabilidade sua é só da parte da máquina, não do restante, ok? Então, se eu estou fornecendo um pick and place para uma máquina, simplesmente eu sou responsável dessa parte, tá ok? Eu posso fornecer um painel separado com a segurança adequada para essa parte. Eu não sou responsável das outras partes da máquina. Eu vou fornecer a minha apreciação de risco dessa máquina, vou fornecer o escopo, vou fornecer o laudo completo do as-built do painel, da parte elétrica, somente disso, ok? Agora, das outras partes, não rola. Você não por isso. Agora, se você é, digamos, o responsável da empresa como um todo, você não vai deixar de ser responsável pela máquina, entendeu? Somente eu estou falando se você é, digamos, o dono da empresa. Você é responsável pela máquina inteira. Ok? Beleza. Deixa eu ler aqui. Douglas Custódio. Douglas, qual é a sua opinião de execução da adequação à NR12 por empresas sem experiência em máquinas? Tá? Ô Douglas, é o seguinte. Comentei agora há pouco, né? Em 2014 teve muito um boom aí, que depois acabou, 2014 para 2016, acabou todos os prazos, e os dando máquina, dando multa para todo lado. E, nossa, gente, o que vocês veem no mercado hoje sobre empresas que falam que são especialistas, assim, beleza, a Pius fez 70 anos de mercado, mas ela nasceu com fabricação de produtos e com a parte de laudos, né? A gente vem se especializando com o tempo. E tem outras empresas que são bem conceituadas, nós temos muitos bons engenheiros mesmo, só que tem pessoas que são aventureiras. Então, assim, a gente não pode se aventurar. Por isso que eu comentei na parte da NBR, é muito importante que qualquer empresa assuma e fale, eu quero uma empresa que o cara, contratar uma empresa que o cara, além de ser capacitado, habilitado e capacitado, eu quero que ele esteja usando a metodologia NBR ISO 12100 para fazer uma apreciação de riscos. Para, a partir daí, verificar se o cara ele consegue fazer um conceito da segurança, depois se ele consegue executar a instalação e validar, por fim, essa máquina, ok? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Depois eu vou respondendo mais um pouco, tá? Vou passar aqui agora para as aplicações da NR12. Vamos lá, um pouquinho mais. Segurança. Segurança.
medidas destinadas a garantir a integridade das pessoas, dos bens e das instituições. Ok? O que deve ser empregado em uma adequação de segurança? Vamos lá. Empresas com qualificação necessária. Acabamos de falar sobre isso, né? Então, beleza, olha aí. Empresas com qualificações necessárias, funcionários capacitados, ok? Qualifique uma equipe para acompanhar e manter as adequações realizadas. Isso quer dizer que a própria pessoa que está contratando, a empresa que está contratando alguém para adequar o seu parque fabril, é importante que você forme uma equipe. Um técnico de segurança, alguém do fiscal jurídico para acompanhar essas questões legais, um operador que conhece muito bem das máquinas, certo? Ou por setores. Além disso, o pessoal da manutenção, é muito importante que vocês tenham uma equipe multidisciplinar na empresa de vocês, porque aí não vai ser fácil de alguém enganar vocês, ok? E vocês vão ter um parque de máquinas adequado e cada um vai aprendendo passo a passo. Credibilidade, certificações dos equipamentos que estão sendo utilizados. Lembra que a gente comentou sobre a questão de categoria e performance level? Então, quando você utiliza um produto que ele não tem certificação ou ele tem um MTTF, vamos lá, uma vida útil muito baixa, reduzida, o que vai acontecer? A sua PL vai cair. Quer dizer que se eu estiver utilizando equipamentos em performance level E e por um acaso dessa malha estiver ligado em PLC, toda a minha malha vai ser PLC. Isso quer dizer que, às vezes, um equipamento pode prejudicar toda a minha malha? Pode prejudicar toda a sua malha. Entendeu? Bom, exija critérios e normas bem definidos, sem espaços para achismos, certo? Então, não dá para você achar. Nós temos que ser baseados em alguma norma. Tá? Atestados e comprovações técnicas. O CREA, profissionais habilitados e certificados. Contrato social e seguro de responsabilidade civil. Ok? É muito importante que vocês vejam as empresas que vocês estão contratando para que vocês consigam entender, né, se a empresa realmente tem os profissionais habilitados, capacitados, o contrato social permite que ela faça só a instalação, ela permite que ela faça um laudo. Tudo isso, infelizmente, eu já vi acontecer alguns prejuízos para as empresas contratantes, somente quando acontece um acidente. Porque você vai responsabilizar um cara que o contrato social dele permite ele fazer um laudo. Então, assim, o que o cara faz? Não adianta você responsabilizar um cara, colocar uma responsabilidade. Por mais que ele seja corresponsável e assinou aquela RT, a empresa ela já sabia, deveria saber que ele não é responsável ou ele não é habilitado para fazer aquilo, ou a empresa dele não é habilitada, por mais que o engenheiro seja habilitado, ok? Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de segurança de máquinas, tá? E daqui a pouco, conforme eu for falando, a gente dá uma lida nas perguntas aí, se vocês tiverem, ok? Deixa eu dar mais uma lida aqui nas perguntas. Bruno Alberto. Mauro, com relação ao botão de emergência, devo utilizar o modelo monobloco ou posso usar modelos do tipo montagem? Ok. Na realidade, você tem que usar o modelo monobloco se ele for de ruptura positiva, ok? Pode utilizar. Então, ele é um bloco inteiriço. Não tem problema de escapar o bloco, certo? Então, esse é um modelo que você pode utilizar. O outro modelo que você pode realmente é o bloco de montagem. Porém, vou dar um exemplo da Pius, tá? Alguns do mercado eu conheço que possibilitam e outros não. Então, tem que tomar cuidado. Primeiro passo, o botão de emergência tem que ser de segurança, então ele tem que ter ruptura positiva, ok? E ele tem que ser monitorado. Então, assim, em um dos blocos, ele tem que monitorar o frontal,
tá ok? Então ele pode ser modelo do tipo montagem? Pode, mas ele tem que ser seguro e tem que monitorar, beleza? Tranquilo. Beleza. Diego Alves da Fonseca perguntou, bom dia. Na categoria 4, é permitido esta ligação em série dos dispositivos? Tudo depende, tá bom? Tudo depende, vamos lá. Botão de emergência, vamos lá no conceito da PILS, tá ok? E depois eu falo para vocês o que é o certo. Porque assim, ó, no botão de emergência, ele é um item secundário, né? Você não utiliza o botão de emergência para abrir uma porta, para abrir uma máquina. Então, assim, quando eu utilizo o botão de emergência, ele sendo secundário, eu posso utilizar ele em série e garantir a categoria 4? Eu posso. Lembrando que eu posso cair minha performance level, ok? E eu não teria o diagnóstico individual de cada um dos botões. Na questão de dispositivos de porta, daí já não é bacana. Por quê? Porque é aquilo que eu comentei com vocês. Para a categoria 3, beleza. Para a categoria 4, você pode acumular uma falha. Então, você utilizar ligações em série de chave para falar que é categoria 4, cara, nunca a gente ia recomendar isso, ok? Porque realmente acontece, já aconteceu, e vai acumular falha, e uma falha reseta a outra, e uma hora acontece o acidente, como já aconteceu, ok? Beleza. Em caso de retrofit, o Diego Alves, em caso de retrofit, é permitido a realização de laudo de apenas parte do retrofit? Sim, Diego. Na realidade, do retrofit, você está falando sobre a apreciação de risco. Vamos falar da apreciação de risco, então? Quando a gente faz vamos falar de adequação da máquina, ok? Porque às vezes o retrofit envolve até de você pintar a máquina e tal, né? Mas quando você faz o laudo, vamos supor, de um centro de usinagem, não tem como eu fazer só parte dele. Não dá. Entendeu? Quando eu falo de uma linha, eu consigo fazer um laudo, igual a gente falou agora há pouco, que a gente consegue fazer laudo dessa parte da máquina. Por exemplo, eu estou instalando uma célula robótica na saída das minhas prensas. Beleza, eu consigo sim fazer um laudo e emitir um laudo, porque eu sou responsável dessa parte da célula. Ok? É claro que eu vou verificar todos os perigos que pode ser de alguém entrar naquele acesso da minha célula robótica e mais os componentes de segurança. Agora, num centro de usinagem, não tem como eu fazer uma apreciação de risco só de metade, entendeu? Aí não dá. Então, tudo vai depender da máquina. De linha, você consegue, porque você está fazendo de parte da máquina. É isso que eu falo de parte de máquina. O robô é parte de uma máquina. Agora, de um torno, por exemplo, não tem como. Tá ok? Beleza. Thiago instalou. Beleza. Thiago, falou, bom dia, Mauro. O que seria ruptura positiva? Ou positivamente guiada, né? Na realidade, vamos falar do botão de emergência, uma coisa mais simples. O botão de emergência ele tem 2 NF, certo? E no caso, esses 2 NF, quando eu aperto o botão, vai abrir os 2 contatos. Se por um acaso um dos contatos ficar colado, ok? O que vai acontecer? Mesmo apertando o botão de emergência, ele vai romper, ele vai quebrar os contatos, mas ele vai abrir. É obrigatório ele abrir esses contatos, entendeu? Isso é o princípio construtivo também. Digamos que eu tenho uma chave de camis e para automação eu tenho um eixo telescópico que ele não vai conseguir quebrar se um contato estiver colado. Mas na parte de conceitos de segurança, esses eixos eles são rígidos, tá? Então eles obrigatoriamente eles vão executar aquela ação. Então eu vou, por exemplo, quebrar o contato, mas eu vou conseguir abrir. Por mais que ele vai gerar falha depois, porque digamos assim, quebrou um dos contatos. Porém, vai ser monitorado isso, tá? Mas eu vou quebrar o contato e aí ele vai abrir, tá bom? Então, ruptura positiva ou positivamente. Tá, beleza. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu leio mais, tá ok, gente? Então, beleza. Ciclo de vida de segurança de máquinas. Vamos lá, importante. Operações.
Avaliação de planta, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Avaliação de planta, apreciações de riscos, conceituação de segurança, projeto de segurança, implantação desse sistema todo e a validação, ok? Isso aqui nós chamamos de ciclo de segurança. Agora um pouquinho de cada um. E conforme vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Vamos começar a avaliação de planta, igual a gente estava falando no artigo 12153, ok? Levantamento em campo de toda a planta, avaliação e apresentação dos resultados da análise. Análise de conformidade e status de segurança individual das máquinas. Recomendações priorizadas para realizar as melhorias. Eu posso fazer uma avaliação por setor, a gente está falando de N tipo de empresas, tá ok? Pequena, média, grande empresa. Então, tem empresas que fazem avaliação de planta por prédios e tem empresas menores que fazem por setor. Ferramentaria, manutenção, estamparia, ok? Então, eu posso fazer conforme a quantidade do parque fabril também. Está escrito aqui, requisitos obrigatórios, igual eu falei agora, no item 12153. A PIUS, ela faz, além do que a NR12 exige no 12153, que é você levantar algumas necessidades da máquina, a gente faz um gráfico, que é um balance scorecard, ok? Nós fazemos e verificamos o status atual dessa máquina. Então, por exemplo, nós temos a segurança do risco, conformidade, efetividade, efetividade da segurança, medidas organizacionais e a viabilidade. Já vou explicar isso. Ok? Por exemplo, nós estamos avaliando lá 10 máquinas do seu parque de máquina, ok? E nós estamos comparando em relação a essas mais perigosas para as menos perigosas, ou que vai ser viável ou não. Então, por exemplo, essa máquina, ela já está com a segurança bacana, a conformidade dela, a empresa tem medidas organizacionais e ela é viável ainda você utilizar e fazer uma possível adequação. Uma máquina com alta prioridade. Você vai ver que esse gráfico interno, o vermelhinho, ele demonstra o que aqui? Ele demonstra que a segurança dela, aqui no nível 1, ela está super baixa. Então, quer dizer, ou não tem nada de segurança, ou realmente está muito baixa. A conformidade dela, a efetividade da segurança. Só que tudo isso, mesmo assim, a máquina ainda é viável. Vou dar um exemplo de ser viável ou não. Simplesmente vocês têm que entender que, às vezes, uma máquina, eu fui num cliente, uma dobradeira dele, por exemplo, ficou, por exemplo, 60 mil reais para adequar uma dobradeira dele. De pequeno para médio porte, certo? A dobradeira do cara não tinha nenhum painel, era só botão mesmo, uma caixinha de botoeira que eles fizeram, direto na partida direta. Porém, para adequar essa máquina, quer dizer, ele não tinha documentação, não tinha painel, não tinha nada de segurança. E não adianta colocar uma cortina de luz numa dobradeira que não vai funcionar, não é assim, né? Só que assim, ele falou, pô, Mauro, mas eu paguei 70 mil reais nessa máquina. Eu falei, olha, você não pode comparar 70 mil do valor que você pagou. Você tem que comparar com uma máquina nova, atual. Então, a viabilidade, a PIUS, ela identifica quanto seria para você adequar essa máquina. Olha, essa máquina ficou 60 mil para adequar. Porém, uma máquina nova custa 180 mil reais. Então, é válido eu adequar minha máquina? É válido. Agora, uma máquina que custou 500 mil para adequar, uma prensa de toneladas. Beleza, custou 500 mil para adequar. Quanto custa uma nova? Então, a gente sempre vai avaliar isso e no final do laudo a gente dá, ok? Essas recomendações e os valores. Vai sair um gráfico para vocês. Então, esse daqui é um exemplo de relatório, somente do inventário, ok? Então, nós teríamos somente uma foto dessa máquina, ok? Falando todas as medidas dela, as execuções dela, qual que é a capacidade, tudo que a NR12 exige. Porém, a gente tem essa questão
metade da primeira folha e a segunda folha inteira, que são o quê? As medidas safety, ok? Então, o que a gente usa para esse gráfico? Exatamente esses dados que a gente levanta. Qual que está a efetividade da segurança dessa máquina? E é muito importante, gente, vocês fazerem a avaliação de planta. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente foi fazer 250 apreciações de risco numa empresa. E maravilha. Só que depois, no final desses laudos, eles descartaram 25 máquinas. Então, assim, eles pagaram por um laudo completo, sendo que algumas máquinas não foram viáveis eles adequarem, entendeu? Só que eles já pagaram por um valor X, né? E se eles tivessem feito o inventário antes, já que na avaliação a gente já teria identificado e você já está coberto porque você começou o ciclo da segurança, ok? Então, vamos lá. Lembrando que, então, a avaliação de planta, a gente vai dar somente o inventário, aonde ela está localizada, e a gente comenta sobre os principais perigos dessa máquina em si, tá bom? Não é uma apreciação de risco, ela é uma pré-apreciação de risco, ok? Agora, falando da apreciação de risco. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre o inventário. Gabriela está aqui, me auxiliando. Muito obrigado, Gabriela. Beleza. Vamos lá. Eu vou passar para a apreciação de risco, para que depois vocês perguntam, ok? Apreciação de risco, oração. Beleza. Diego Alves. Beleza, Diego. Caso o equipamento não for viável, pode ter apenas esta avaliação de planta? Pode sim. Boa pergunta, Diego. Na realidade, se não for viável, aí, a partir daí, você já faz o descarte, entendeu? A partir dessa fase, você já vai para o descarte, como a gente fez na segunda fase dessa empresa que nós fomos, tá? Então, é importante que vocês estejam cientes disso. Eu vou fazer uma apreciação de risco, vamos dar um exemplo, eu vou cobrar 5x numa apreciação de risco, e numa avaliação de planta, eu vou cobrar 1x. Então, quer dizer que eu já vou ter meu inventário e a partir daí eu tenho um cronograma para saber quais máquinas eu posso fazer e que eu devo fazer ou não, ok? Diego, então tem mais um aqui. Um laudo tem quanto tempo de validade? Tem alguma periodicidade, beleza, para reavaliar o equipamento? Ou é apenas necessário quando há alteração de norma ou alteração do equipamento? Legal, boa pergunta também. Um laudo tem quanto tempo de validade? Na realidade é o seguinte, cara, sabe como que é o Brasil, né? Infelizmente, as pessoas acham que os equipamentos duram 50 anos, né? E ninguém mais quer saber de nada. A gente chama de ciclo de segurança porque realmente nunca acaba, cara. Nós temos que ver a vida útil dos materiais. Então, assim, quando a gente entrega os materiais, para vocês fazerem uma manutenção preventiva, não corretiva, na validação dessa máquina, nós comentamos sobre vocês fazerem essas manutenções periódicas, entendeu? É muito importante. Porque se um equipamento tem, digamos lá, 100 anos de ciclos, e nesses ciclos a gente vai dividir pelas horas trabalhadas, pelos turnos, né? E aí, digamos que ele deu lá a vida útil de 10 anos. Quer dizer que eu vou esperar 10 anos para eu fazer uma manutenção nessa máquina, verificar se ele está ok? Não. Eu tenho que verificar todos os equipamentos e eu tenho que fazer uma manutenção periódica, realmente. Então, isso é recomendado na validação de segurança, ok? Então, assim, não é que o laudo tem uma validade eterna. Não tem, não. O laudo, ele é importante, é óbvio que se você alterar, importante falar, se eu tenho uma malha de segurança, incluir um componente ou retirar algum componente de segurança, quer seja um botão de emergência, eu tenho que revalidar esse laudo. Tá, ok? Eu tenho que emitir uma revalidação, por quê? Porque quem assinou esse CREA, ele está corresponsável com essas alterações, a não ser que seja outra empresa. Porém, essa outra empresa que for fazer, ele tem que assumir também essa corresponsabilidade. Quer seja colocando o item
ou vários itens, ou tirando, ok? Beleza, vamos lá na apreciação de risco. Metodologia apreciação de risco, vamos lá. NBR ISO 12100. Esta norma especifica as etapas para a elaboração de um relatório de apreciação de risco, mas não há determinação da forma de cálculo de risco, ok? Vamos lá. É muito importante que vocês vejam. Por que eu falo que é importante vocês exigirem que as pessoas utilizem uma metodologia conforme a NBR 12100? Porque aí ele vai conseguir fazer tanto a apreciação como a avaliação. Ok? Vamos lá. Análise e avaliação. Como que funciona isso? O limite do maquinário, identificação do perigo e a estimativa do risco. Aqui ele fez uma análise de risco, até como era chamada anteriormente, certo? Depois que saiu a atualização da NR12, da ISO, na realidade aí eles pararam de chamar só de... Antes era só avaliação de risco, outros chamavam de análise de risco. Hoje é chamada de apreciação de riscos, porque além da análise, a gente também quantifica. Então a gente faz a avaliação do risco, ok? O maquinário está seguro ou não, não vai para o fim. Senão a gente apresenta a redução do risco. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu não sei na tela de vocês se está pequeno ou não, mas vamos lá. Aqui na esquerda nós temos os limites da máquina, ok? Todas as informações de capacidade, as fontes de energia, nós vamos ter ela aqui, ok? Você pode ver que aqui, uma das perguntas que vocês fizeram lá, a gente informa aqui, ó, vida útil da máquina. Não está falando vida útil dos componentes que eu estou instalando, mas aqui está falando da máquina. Okay? Isso aqui é dado por conta do fabricante. Agora, aqui na direita, nós temos o quê? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de um perigo. Se uma máquina tiver 60 perigos, nós vamos ter 60 páginas dessa, com 60 fotos, e cada foto informando qual que é a descrição do perigo e depois a redução dele, ok? Então, enfim, esse aqui é um modelo padronizado pela BIOS mundial, ok? A gente tem essa certificação pela TÜV também, mas é importante vocês saberem que a gente utiliza essa metodologia. Cada perigo nós vamos colocar em uma página diferente, para ficar bem claro. Então, assim, na identificação do perigo, nós vamos colocar aqui, por exemplo, vou até ler essa parte. A subtarefa, opa, deixa eu voltar um, maravilha. A subtarefa, intervenções mínimas, né, durante a operação. O perigo é o quê? É o corte ou mutilação. Nós estamos falando de uma máquina que pode cortar, mutilar, esmagar, certo? É possível, então na descrição, é possível acessar a ferramenta de usinagem com a máquina em funcionamento. Quer dizer, a estimativa do risco, ela está falando que, bom, nós temos uma tabela, certo? Que a NBR ISO 12100 ela estabelece, e nessa tabela a gente vai aqui quantificar agora, ok? A estimativa do risco. Depois que eu fiz essa estimativa, eu vou fazer o quê? A avaliação dele. Quer dizer que, né, nessa quantidade, eu classifiquei que essa tem um risco significativo, tá? E eu tenho que fazer o quê? A redução desse risco. Ele pode ser, o risco significativo, ele pode ficar com um risco baixo, com algumas recomendações, ou pode ficar se eu realmente proteger e fizer algumas alterações. Aqui a gente comenta a redução do risco, certo? E no final das contas, lá embaixo, a gente está... Desculpa. No final, a gente viu que ele estava um risco significativo, foi para um risco desprezível. Porém, a gente tem que saber que tem riscos que não vai ficar risco desprezível. Tem riscos que ainda vão ficar riscos residuais. E é muito importante ter a validação por conta disso. Porque depois que eu fiz de uma porta, por exemplo, ela pode virar uma guilhotina. Ela pode cair, pode machucar alguém. Então, assim, mesmo depois que eu fiz as instalações de adequação, se eu não validar essa máquina, eu não vejo quais são os residuais. Ok? Vamos para o... Alguma coisa sobre apreciação de riscos.
Beleza, tá bom. Definição de medidas de redução necessárias. Bom, conceito de segurança é o seguinte: proteções, categorias, nível de desempenho, que é a performance level, sinalizações, medidas administrativas e proteções individuais. Temos dois exemplos, né? E como que ela vai ficar, né? Como ela está e como ela... Esse conceito de segurança, ele foi definido juntamente com aquela equipe multidisciplinar que a empresa tem, mesmo que for uma pessoa, não dá para uma equipe, né? 2 pessoas para mais, nós não vamos colocar da nossa cabeça uma adequação na máquina de vocês, porque às vezes nós não queremos engessar o processo. Ajudar, só que tem que ajudar na medida do possível com a segurança, ok? Então, por exemplo, você pode ver que nessa máquina, se o cara caísse na primeira máquina, se sem querer ele tropeçasse, ele poderia ser enrolado pela máquina lá no fosso, entendeu? Já numa calandra, poxa, eu tenho vou colocar um scanner ali, às vezes o cara não enxerga, vou colocar, qual que é a medida que a empresa adotou? Poderia colocar um scanner, mas eu posso colocar uma cortina de luz, ficou mais viável, mais em conta, é essa a solução que a gente adequou? Beleza. E eu emito um novo relatório com essa conceituação. Entenda que cada etapa desse ciclo, nós podemos emitir uma RT. Porque é o seguinte, se você fizer exatamente isso que nós falamos, a sua máquina vai estar ok, segura. Tá bom? Inclusive, na conceituação de segurança, nós temos até exemplo da malha, como que ligar a malha de segurança. Passando um pouquinho mais adiante, alguns exemplos de proteções, né? Até se torna proteção coletiva, né? Maravilha. Projeto de segurança, na realidade, projeto é projeto, né, gente? Criação de projetos elétricos, o nível de desempenho, layout da rede, mas é tudo. Todos os projetos, pneumáticos, elétricos, hidráulicos, têm que ser atualizados, ok? A implantação do sistema, nessa fase da implantação, nós temos aqui alguns exemplos, né? Olha, painel de segurança, proteções físicas, software, instalações, ok? Confecções dos manuais obrigatórios. A gente tem alguns exemplos aqui de antes e depois, né? De algumas máquinas, e isso daqui vai nos relatórios de vocês, tá? Máquinas tanto grandes como máquinas pequenas individuais, tá vendo? A máquina, a gente fez o retrofit nessa máquina? Não, a gente não fez o retrofit na máquina. Nós adequamos e colocamos realmente toda a adequação dela, inclusive a hidráulica dela, o painel teve que refazer, mas tem muitas vezes que dá para você reaproveitar até os painéis, certo? Mas agora a máquina está segura. Coisa linda, né? Esse painel aqui. Então, se vocês verem nessa máquina, exatamente o que eu falei antes. Nós tivemos que adequar totalmente o painel, tanto operacional como o painel completo. Porém, a máquina, no depois, a gente não pintou a máquina, trocou todos os rolamentos e tudo. Nós fizemos a adequação, colocamos a implantação do sistema de safety, ok? E por último, nós temos a validação. Então, a validação, ela verifica exatamente tudo que estava na apreciação de risco, tudo que está no seu projeto de segurança, e a gente vai verificar fazendo os testes funcionais. Então, eu não posso falar para vocês assim, olha, a minha apreciação de risco exigiu tal função na máquina, o meu projeto também, e eu vou só checar e falar, beleza, eu vi lá um produto instalado, tá ok. Não. Depois que a gente verifica as instalações dos mesmos equipamentos obrigatórios, nós vamos fazer testes funcionais. Então, eu tenho que dar curto no canal A, no canal B, dar curto entre os canais das chaves, dos botões, para verificar se o software vai detectar isso ou não. No caso do botão de emergência, vamos verificar se ele está seguro ou não está. Vamos verificar se a sua malha inteira está segura. Por isso que a gente fala que a gente verifica a parte de performance level, não somente categoria, ok? Aqui tem alguns exemplos de proteção, medidas de proteções, né? Então, você vai ver que, às vezes, no final das contas, uma empresa foi lá e aplicou, e falou, bacana, falaram para eu proteger o meu motor aqui e eu protegi. Só que, o que acontece? Eu posso colocar o dedo ali ainda? Posso. Então, eu tenho partes ali que eu não adequei por completo.
E eu só vou conseguir identificar esse perigo se eu fizer a validação. Senão, eu não vou saber que sobrou resquícios ou resíduos das minhas aplicações e implantações, ok? Tem outros exemplos aqui, né? Esses aqui são exemplos práticos e mecânicos, tá? Isso é muito comum de acontecer. Tá? Então, o que eu falei para vocês, no final das contas, na fase depois de implantado, você verifica as funcionalidades, tudo que foi falado na prestação de risco, se foi cumprido, aí sim emite o RT. Ok? Então, deixa eu dar uma lida aqui antes de passar um pouquinho para produtos. Nessa fase aqui da validação seria o final do ciclo, ok, gente? Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. Raquel Cavalcante. Aqui, Raquel. Para o caso das máquinas novas, importadas e em conformidade com a diretiva europeia de máquinas, a prerrogativa do estado da técnica na NR12 me permite considerar a máquina conforme NR12. Conforme NR12? Uma pergunta. Isso vem sendo aceito na fiscalização? Não vem não. Na realidade é o seguinte, agora, quando as máquinas vêm de fora, vamos falar da Europa, né? Da Europa, nós temos muitos bons conceitos deles, né? Então, assim, só que a NR12 exige algumas coisas diferenciadas do que eles exigem. Então, assim, mesmo quando a máquina vem para cá, é obrigatório a gente fazer um novo laudo? É obrigatório. Inclusive, nós fazemos isso direto. São muitas máquinas que são coisas que lá fora tem e aqui não tem, tá bom? Então, assim, é obrigatório, não permite considerar a máquina conforme NR12? Então, respondendo a sua pergunta, não permite, tá? É obrigatório nós fazermos a apreciação de riscos e o laudo de validação quando a máquina estiver instalada, ok? Júlio César Feliciano. Mauro, tem alguma nota na norma que fazer uma instalação de equipamentos NR12 com a máquina rodando em produção? Não, na realidade não. Na realidade é o seguinte, na realidade são boas práticas, né? Imagino que aí na empresa, e você fazendo, até integradores fazendo a instalação, por norma de segurança, não dá para você fazer algumas coisas com a máquina em funcionamento. Porém, proteções coletivas, eu posso fazer com a máquina em funcionamento? Não vai prejudicar em nada. Contanto que eu tenha segurança já e a sua medida de controle, um técnico de segurança acompanhando, entendeu? Essa obra. Só que tem várias que não permitem, né, essas intervenções com máquina, a gente fala, não dá, não rola. Mas não é proibido, entendeu? É só questão de boas práticas. Eu não posso intervir numa prensa com ela em funcionamento, mas eu fazer as proteções delas laterais, eu estiver fazendo uma célula robotizada com a segurança, protegendo para que realmente a pessoa não vá se acidentar, então maravilha, entendeu? Então algumas coisas a gente, por exemplo, como que eu vou instalar um painel com a máquina em funcionamento? Geralmente a gente faz o painel fora e a gente chega com o máximo de agilidade para tentar fazer o painel e já encaixar na máquina e substituir ele. Agora, quando o cliente quer aproveitar o painel, aí não tem jeito. Aí tem que desligar tudo, entendeu? Pedro Henrique, beleza. É necessário RT para o inventário? Ô Pedro, na realidade, deixa eu ver. O mesmo pode ser feito pelos funcionários internos da empresa? Pode ser feito. Na realidade é o seguinte, o inventário técnico é uma coisa, na 12153, certo? No parágrafo 12153. Vocês podem fazer o inventário, pode levantar e tudo. A diferença é que uma coisa é o inventário, que o 12153 pede, e esse que a PILS faz, a gente dá a RT, a gente emite a RT, porque é uma parte do ciclo. Porque a gente informa, além do inventário, somente, não é só com as capacidades que o fabricante determina da máquina. O que a gente faz? Depois a gente faz aquele balance scorecard, né? Então, a gente estima os dois principais perigos e a gente qualifica eles e demonstra alguma possível redução dele, tá bom? Então, é por isso que a gente
comenta sobre RT. Diego, para os equipamentos que não estão de acordo com a NR12, é necessário fazer um laudo para apontar os problemas com o plano de ação ERT? Então, de novo, para os equipamentos que não estão de acordo com a NR12, beleza. É necessário fazer um laudo para apontar os problemas com o plano de ação? Não, na realidade é o seguinte, quando você tem os equipamentos, né? Existe um serviço, até inclusive que a Pius vende, que a gente vai checar somente os componentes de segurança, tá? Ou vocês mesmos, digamos, você pode fazer e verificar todos esses... Verificar, eu acredito que para você ver se a máquina ainda está numa boa vida útil, né? Da sua malha de segurança. Mas isso não necessariamente exige uma RT. Inclusive é o seguinte, gente, uma RT só demonstra que a pessoa é capacitada para fazer aquilo, mas não quer dizer que ela faça certo, entendeu? Então, não necessariamente eu emitir uma RT quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa, tá? Ah, beleza. Tenho uma pergunta do Thiago Demai. Qual a diferença entre o laudo NR12 e emissão de RT? Tá, legal, boa pergunta. Thiago, é o seguinte, cara, quase o que eu falei agora. O laudo de NR12, vamos falar do laudo da apreciação de risco, tá? Porque tem vários laudos, né? Segundo o ciclo da segurança. Apreciação, conceito de segurança, projeto, a instalação, que eu posso emitir uma nova RT, e a validação. Vamos falar dos dois primeiros laudos. Você vê que um laudo, de uma apreciação de uma validação, eu qualifico, eu quantifico e eu coloco exatamente perigo a perigo. Só que uma RT é somente dizendo que o cara é capaz e ele é habilitado para isso ou não. Não quer dizer que ele fez certo ou fez errado, ok? Tem muitas empresas que ligam para a Pius e falam, viu, eu queria uma RT de uma máquina. E aí a gente explica, já tem muitas pessoas que falam, eu quero uma RT. Na realidade, nós não vendemos uma RT. Na realidade, falar a verdade, ninguém deveria vender RT, né, no mercado, porque você, digamos, você está colocando o seu CREA naquela responsabilidade, né? Deu algum BO, o seu CREA vai para o espaço, sua faculdade não vale mais nada, certo? Então, é importante vocês saberem que a emissão de uma RT é somente dizendo que a pessoa que fez aquilo, ela era capacitada e habilitada para fazer aquilo. Tá bom? Valeu. Então, deixa eu falar rapidinho um pouquinho para vocês. Já leio as outras perguntas. Eu vou falar só um pouquinho sobre uma questão de produtos. E eu vou passar um videozinho para vocês. Eu acho bem bacana esse vídeo. E tem alguns produtos só, são só 3 modelos, tá? Que eu vou falar para vocês. Sobre uma chave de segurança muito bacana. Tapete, scanner. Só que esse vídeo ele aborda um pouquinho mais sobre isso. Espero que vocês estejam vendo o vídeo agora. Dá para ouvir o vídeo também? Tá. Depois eu passo para vocês, tá, pessoal? O link para vocês conseguirem ver ou ouvir os vídeos, né? Na realidade, aqui nesse vídeo, eu não sei se tem áudio para vocês. Não, beleza. Mas eu vou deixar para vocês, vou falar então alguma coisa sobre esse tipo, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre esse vídeo, é só a parte de automação e segurança completa, ok? Agora, mais para frente, vai abordar sobre isso. Bom, aqui ele vai falar sobre um parque de máquinas e o que é necessário, o que a gente pode cooperar com os produtos de segurança, ok? Deixa eu tirar essa, né? Bom, nós temos aí algum relé programável. Dá para ver? Eu já tenho fome aqui. No meu que tem no vídeo.
É um exemplo de um relé programável, certo? Baixo. Vamos ver se eles me ouvem aí. Deixa eu voltar o meu fone de ouvido. Bom, vamos lá. Próximo passo. Ok. Bom, pessoal, dá para ouvir? Intertravamento seguro. Eu vou ser breve, tá bom? Para não atrapalhar vocês aí, não passar muito do tempo. Prometo ser breve. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntando aí, que eu falo no final para quem quiser acompanhando, pelo menos eu vou ser mais breve. Tá? Intertravamento e bloqueio seguros em um só produto. Na verdade, essa aqui é uma chave de segurança mais recente, a PCM Lock. Já temos ela em vários clientes mesmo, instalados. Ela atende bloqueio seguro até PLE, fácil 3, quer dizer que ela atende categoria 4 em um só produto. É óbvio que a gente sempre tem que lembrar da malha de segurança, tá bom? Interligado, não adianta eu ligar ela direto num CLP de automação, é sempre num relé programável de segurança ou um CLP de segurança também, ok? Nós temos os LEDs dela nas três faces. A força dela de retenção é de 7.500 newtons de força, ok? Então, assim, ela é muito robusta, bem forte mesmo. A IP67, ela já vem com rabicho M12 8 pinos e ela tem um desbloqueio auxiliar, tá? Mais para frente eu vou mostrar ele. Então, assim, é uma chave de segurança que ela tem uma longa vida útil, tá? Em relação à funcionalidade dela, pra vocês entenderem, o corpo dela é todo metálico, tá? O atuador dela, vou explicar mais à frente, ele é basculante. Então, quer dizer que tanto faz ela para a porta de correr ou para a porta basculante, ela consegue ser utilizada, tá bom? Ela tem uma economia de energia bacana, porque assim, ela é biestável. Então, somente um pulso trava e um pulso destrava. Então, quer dizer que, aonde eu utilizo esse tipo de chave com travamento? É obrigatório utilizar esse tipo de chave quando eu tenho algum tipo de inércia na máquina, ok? Então, é importante vocês saberem. Quando eu tenho inércia, é obrigatório utilizar chave com travamento. Senão, eu posso usar aquela chave sem trava, tá? Codificadas, magnéticas, enfim, tá? Aqui a parte de especificação. A força de travamento eu já falei para vocês, né? Bom, ela é em 24 volts. Vamos lá. Em relação à visão dela aí, tá aqui visão lateral esquerda, frontal e direita. Então a gente pode ver que nas três faces dela eu tenho LED. Os LEDs indicativos, eles são importantes para a gente entender que a chave primeiro está ligada e conectada num dispositivo de segurança, tá correto? Ela está sendo lida, né?
após isso, a gente tem somente acusando se a porta está somente sem travar, e depois um outro realmente se a chave está travada com as bobinas ou não, ok? Importante falar também que a bobina dela também é categoria 4, tá? A bobina dela é bobina dupla. Falei do atuador, ele pode ser rotacionado, tá? Até 90 graus. Isso para facilitar os ajustes, né, dos locais estreitos, onde você vai colocar ele na montagem da máquina, tá bom? Em relação ao atuador, vocês podem ver que aqui no atuador, deixa eu pegar um marcador. Nesse atuador, vocês podem ver que bem aqui no centro dele, ele tem um transponder, tá? E nesse transponder é o que faz a leitura lá dentro da chave, tá? Então quer dizer que eu tenho vários modelos, só que eu tenho a questão de eu não aceito outros atuadores se eu não programar eles novamente, tá bom? Eu tenho 3 modelos. Modelos que eu possibilito novos atuadores, modelos que eu aceito qualquer atuador da mesma linha e um que seja par único, tá? Então, nessa questão de par único, vem já programado, e o que é o mais vendido hoje é esse que tem 8 codificações, tá? Ele possibilita até 8 codificações, somente um por vez. Deixa eu apagar aqui. Apaguei. E volta para o normal. Beleza. Na questão de furação, a furação é padrão em todos os lados que você virar a chave, então tanto no cabeçote em cima e embaixo, você não tem necessidade de girar a parte da chave, tá bom? Você pode girar a chave por completo e a furação é padrão para todos os lados, tá? E prevenção, início inesperado e desbloqueio auxiliar, que a gente chama ele de escape, tá? É um dispositivo de fuga. Se alguma máquina você tem um acesso interno e por um acaso esse acesso ele de uma célula robotizada ou de algum acesso que caiba pessoas dentro, você tem essa obrigatoriedade. Se alguém ficar preso do lado de dentro, você tem esse escape para conseguir escapar internamente. Tá? Aqui eu já falei, portas de correr, né, um exemplo aqui de aplicação. E nós temos um exemplo de portas basculantes. Então, como esse atuador ele tem esse compensador de ângulo, não importa, a gente vai conseguir para todo tipo de portas, tá bom? Nessa parte da aplicação, a gente tem um exemplo com esse Pitch Gate Box, tá? Então, a gente tem essa unidade, é uma unidade nova, tá bom? Que a gente lançou faz pouco tempo, até estava na feira, e com instalações de máquinas, a gente tem o seguinte, é uma solução completa, tá? A gente tem lá, nesse Pitch Gate Box, a gente tem partida, parada, emergência, seleção de modo, liberação e trava de portas, tá? Reset. Então, isso tudo depende da configuração que vocês precisam, tá bom? O bacana é que ele já vem com um conector M12, tá? M12 12 pinos. E aí você consegue colocar ali, então fica já no perfil da porta, tá bom? Mais para frente aqui tem um exemplo dele, digamos assim, a porta tá a chave e o pitch está para fora, né? E aqui eu tenho outro que está somente o pitch box para fora, que é a caixinha de botões, e a porta e o escape está do lado interno, tá bom? Bom, essa daqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Nós temos os vídeos deles, eu vou passar um pouco mais rápido para não estourar o tempo, tá? Lançamento nosso da Pius, tapete de segurança. Operação individual e monitoramento seguro, tá bom? Tem um diferencial no tapete da Pius? Tem. A Pius lança os negócios que vou te falar, gente. Vamos lá. Os sensores, eles são táteis. O tapete de segurança sensível à pressão são particularmente adequados para monitoramento da área segura. Aqueles locais que eu não tenho a possibilidade de colocar scanner por conta de muita névoa de algum equipamento, eu tenho a questão do tapete de segurança, ok? Mas eu tenho uma questão bacana, a gente chama ele de PC em mate, tá? A gente tem a detecção de função.
Então, quer dizer que é como se eu tivesse uma função de automação, uma chave virtual. Eu tenho, inclusive, em duas cores, o tapete cinza claro e o preto. E na feira de Hanover, o pessoal apresentou lá, a gente tem os vídeos. Mas, basicamente, para vocês entenderem, ele também funcionaria como um scanner. No tapete, eu consigo definir se ele tem área de alarme e área de segurança, tá bom? Então, é importante vocês saberem isso. Eu consigo definir as duas questões. Não somente pisei no tapete e a máquina vai parar, tá bom? Então, na realidade, eu consigo definir a localização da onde a pessoa exatamente, e eu consigo definir se esse local é só uma área de alarme para a máquina ir mais lenta, ou se ela é uma área de risco que a máquina tem que estar parada. Ok? Bom, ele é totalmente modular, né? Mas a dimensão inicial dele é de 1000 por 600 por 32, tá? As saídas OSSD são integradas em cada tapete, tá bom? Bom, normal, ele é SIL2 e atende até PLD. Nós estamos falando aí de categoria 3, certo? Requisitos básicos, altamente robusto, beleza, IP67, com certeza, né? E o tempo de resposta dele também é, em média, 25 milissegundos, tá bom? Aqui tem um exemplo. Eu consigo colocar até 22 tapetes, tá, em série, tá bom? Isso não vai cair a minha categoria, até porque é categoria 3, tá bom? Não vai cair minha categoria e muito menos minha PL, ele está um interligado no outro, tá bom? Aqui tem alguns exemplos mais específicos das ações. Então, assim, a Pius vai receber uma maleta onde vai ter ele para a gente poder fazer a demonstração, tá bom? Para vocês. Então, aí, se vocês quiserem, tanto da chave de segurança, do tapete, do scanner, a gente consegue fazer a demonstração na empresa de vocês, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Um software para vocês verem como que ele é a interligação de um no outro, tá bom? Maravilha. Tudo em 8 pinos. Passando aqui um Smart. Então, a gente tem aqui, ó, eles são segmentos similares a 40 chaves virtuais, tá bom? Realmente identificar em qual parte do tapete que a pessoa, o operador, está pisando. Tá? Então, vamos lá, um exemplo. Enquanto essa pessoa está andando, eu posso definir, tá, que ele está andando numa área perigosa ou numa área segura. Isso não tem o menor problema. Qual que é a área perigosa e a área segura? Quem vai definir é o meu software, eu que vou definir isso. Tá bom? Bom. É necessário uma solução flexível para proteger o acesso das áreas perigosas. Beleza. Então, aquilo que eu falei para vocês, alguns lugares não compensa utilizar scanner. Então, acaba sendo que a aplicação realmente seja o tapete de segurança. Só que o bacana desse tapete é a área de alarme, que aí, digamos, nesse caso da foto, o robô iria funcionar lentamente, e na área interna, ele realmente ia parar e não poderia funcionar. Tá bom? Bom, já falei para vocês sobre condições de visibilidade fracas, não tem como a gente utilizar um scanner, certo? Aí, no caso, a aplicação é realmente a tapete de segurança, e o vídeo deixa para depois, pessoal. Falando um pouquinho sobre o PC Scan, que é o scanner de segurança, tá bom? Da Pius. O monitoramento dele é em 2D, claro. Nós temos uma área de atuação dele de 275 graus. Então, é uma boa flexibilidade aí para a gente. Importante vocês saberem, a faixa de operação dele, da zona segura, é 5,5 metros. E a zona de desarme, 20 metros. Tá? Aqui, na situação, a gente está falando de zona de desarme. Porém, ele, na área de alarme dele, ele alcança 40 metros. Tá bom? Bom, PLD tipo 3, né? Categoria 3 também para vocês entenderem, como qualquer outro scanner. Porém, a resolução dele é 70 milímetros e eu falei já 275 graus. Tá bom? Vamos lá, resolução, 20 metros e deixa eu passar aqui para vocês entenderem. O PC Scan,
ele é importante que você saiba que ele é multizona, tá bom? Então ele atende até 3 zonas de segurança, simultaneamente, beleza? Importantíssimo isso. Somente equipamentos de zona invadida são interrompidos. Então quer dizer que nessa aplicação da foto, eu tenho, por exemplo, um scanner e eu estou definindo ali que o operador pode trabalhar de um lado enquanto a máquina está em funcionamento do lado direito, tá bom? Então, isso pode ser definido por conta que ele é multizonas. Além disso, o que é bacana é que ele consegue fazer até 4 scanners, a gente pode conectar ele como mestre-escravo. Então, digamos, um é mestre e os outros são slave, 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 ok? A alimentação dos escravos também é distribuída a partir do scanner mestre. A proteção, vamos lá, proteção estacionária de zona de perigo. Aplicações em que a interação entre homem e máquina apresenta um desafio significativo. Então, a gente tem essa solução do PC Scan, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse vídeo é bem curto, então eu vou mostrar para vocês. Aqui é um exemplo simples, que é onde a gente tem a zona de alarme e a zona de perigo. E simplesmente a máquina funciona lentamente na zona de alarme, na amarelinha, né? E na zona de perigo, ela tem que parar realmente, tá bom? Aí eu tenho mais outro vídeo, invasão por trás, por exemplo, outro tipo de aplicação, tá? Que é uma aplicação que, de repente, a pessoa fica na parte interna, né? Vamos monitorar a área interna? Vamos monitorar. A área interna ela é monitorada com 1, 2 scanners, enfim, dependendo da quantidade de zonas que você tem de perigo. Então, nesse caso, por exemplo, um operador entrou e ficou atrás do robô. E o operador que estava do lado de fora fechou a máquina e queria partir a máquina. E, de repente, partiu o amigo dele lá no meio. Mas não foi bacana. Então, a máquina não funciona, tá bom? Isso aqui são funcionamentos normais do scanner, mas para vocês terem uma ideia, visualização real aí, em 3D. Agora sim, temos outra aplicação que é super bacana falar do scanner, que como eu tenho 3 zonas de detecção, então é importante a gente saber o quê? É importante a gente saber que eu consigo fazer, por exemplo, um muting desse scanner. Eu consigo desenhar exatamente a área que eu quero que ele detecte ou não. Ou que ele detecte e faça a segunda função. No caso aqui da foto, ao invés de eu colocar uma porta, eu estou fazendo uma área totalmente que a pessoa não pode passar, tá bom? Aquela área vermelha. E na área da esteira eu estou fazendo um muting, tá? Vamos ver, aqui na animação ele mostra esse exemplo. Então aqui, o operador entrou, a máquina realmente tem que parar, tá bom? E eu não coloquei um scanner que nesse exemplo da foto, qualquer um de todos os lados está enxergando que não tem ninguém aqui. Por isso que não teve a necessidade de eu colocar um scanner deitado lá dentro, tá? Agora, eu fiz, vocês reparem que as caixas elas saem sem parar nada, só que somente quando o operador entra que ele vai parar. Fiz um muting, tá bom? Então essa é uma aplicação super bacana quando você tem os scanners que eles possibilitam essas funções diferenciadas, tá bom? Bom, proteção total dos AGVs, né? Isso é uma coisa bacana para vocês entenderem dos AGVs, tá? Zona de desarme, zona de aviso adaptadas a velocidades e de deslocamento. Então, vamos lá para vocês entenderem. Alterando as zonas. Porque ele é multizona, eu consigo também detectar se de repente o carrinho está fazendo alguma curva, entendeu? Então, a gente consegue fazer essas estimativas bacana e é importante que vocês entendam isso, que às vezes um scanner que ele só lê uma área, ele pode se perder na hora que ele está fazendo uma curva, tá? Aqui tem um exemplo, né, bem simples. O carrinho está monitorando a área frontal e a área traseira dele, ele vai devagar até chegar na área vermelha, aí a pessoa se toca que ela está na frente do carrinho e sai. Tá bom? Beleza. Então, pessoal,
É isso daí. Quero agradecer vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui para a última parte da apresentação. Eu ia falar sobre o treinamento. Treinamentos que nós temos no nosso site. Vocês podem entrar lá na área de serviços, treinamentos, e vai ter lá todos os treinamentos que nós temos. Palestras, vocês podem contactar direto a Gabriela do marketing, né? Tem a nossa página lá da internet, ou pode ligar para a gente, para os consultores todos. Nós vamos estar disponível para vocês, tá? Atender. E tá aqui o meu telefone, tá? Para quem quiser anotar, entrar em contato aí também. Fiquem à vontade. Obrigado demais pela participação de todos. Deixa eu ler duas perguntas que chegou aqui, gente. Bom dia, Mauro. Esse foi o Renan Augusto Silva. Renan, bom dia. Possuo máquinas antigas, das quais tenho o intuito de substituir por novas, já adequadas ao NR12. Máquinas antigas que não atendem às normas. Quais cuidados devo ter para não ser mais responsável por elas? Cara, ótima pergunta, viu, Renan? Renan, é o seguinte, cara. O importante é você tirar foto de tudo. Tudo. Você vai fazer um laudo inverso, entendeu? Você vai tirar foto, todas as partes móveis da máquina, que ela seja uma furadeira, você tem que desmontar o cabeçote, você tem que desmontar o motor, qualquer parte móvel da máquina. E você tem que tirar foto e registrar, documentar que você realmente fez isso. Existe um relatório? Existe um relatório pronto que algumas empresas vendem. Agora, se você quer não ser responsável mais por elas e ninguém do Ministério do Trabalho te dá uma multa, uma penalidade, porque eles vão querer saber o que você fez com a máquina, que ele pode achar que você doou para alguém, e não pode doar a máquina sem ela estar adequada, certo? Então, você tem que realmente identificar, tirar foto e registrar, fazer uma documentação. Foi retirado isso da máquina, foi retirado aquilo. Então, sendo o mais claro possível, todas as partes móveis da máquina têm que ser desmontadas, tá bom? Diego, minha preocupação é caso eu tenha uma fiscalização e ainda estou na fase de adequação. Como eu me protejo? Beleza, Diegão. Seguinte, cara, na realidade você se protege porque você já começou o ciclo de segurança, entendeu? O mais importante que o Ministério do Trabalho vai querer que você faça é que você tenha começado o ciclo de segurança da sua máquina. Porque o que o pessoal do Ministério do Trabalho geralmente exige, ou eles têm que exigir? Olha, eu quero um cronograma físico e financeiro do que você está fazendo. E eu quero isso. E você já começou a fazer uma coisa? Não. Então, beleza. Então, eu vou lacrar suas máquinas? Não é bem assim. Se ele vê uma máquina que tenha risco grave e iminente, ele pode lacrar, pode te dar multa. Mas hoje, eles vão te dar um prazo. O problema é que se você não começou nada, com certeza seu prazo vai ser nada. Entendeu? Então, assim, como aconteceu aqui nas regiões mais próximas da PIOS, você consegue adequar 2.000 máquinas em 3 meses? Ou que seja, fazer o laudo de 2.000 máquinas? Não dá, não tem condição. Então, assim, eles fazem mesmo porque as empresas que não começaram a fazer nada têm que começar a se mexer, entendeu? E eles começam pelas grandes, mas, assim, as pequenas também dependem das grandes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pontos. Tá, vou ler mais as últimas 3 aqui, tá bom? Qual a base para... desculpa, Pedro Henrique. Pedro, beleza? Qual a base para a confecção de um procedimento de segurança para máquinas e equipamentos? A base para a confecção de um procedimento? Na realidade, Pedro, é necessário RT para o procedimento de... Vamos lá, primeira pergunta, na realidade, do Pedro. A base para a confecção do procedimento, na realidade, se você não tiver uma apreciação de risco, você não sabe quais são os perigos daquela máquina, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma apreciação de risco. A partir daí, você consegue saber todos os limites da máquina, quais são os perigos, os riscos residuais, para aí você fazer o procedimento. Se você não fizer o procedimento, se você não tiver apreciação, você não tem como se basear em nada, tá bom? E é necessário RT para o procedimento de segurança? Não tem necessidade. Por exemplo,
se a Pius for fazer um procedimento de loto para vocês, aí a gente vai emitir uma RT, um procedimento de loto. Agora, não tem necessidade de eu emitir uma RT para vocês de somente um procedimento básico, que você deve fazer, por exemplo, um operador começar um turno, e cada turno que ele começa, ele vai falar assim para você, olha, vou emitir uma RT porque eu comecei, digamos, tem procedimentado lá exatamente o que o cara deve fazer. Não tem necessidade, só tem que estar escrito, só que o operador tem que ter assinado e tem que ser assinado que ele participou de um treinamento, tá bom? O manual, beleza, Pedro. O manual da máquina substitui um procedimento de segurança? Não, jamais. Então, assim, o manual da máquina, existe os manuais obrigatórios que o fabricante manda, que pode estar em vários tipos de línguas, certo? E as traduções em português, o manual da máquina e principalmente o manual de operações de segurança, eles têm que estar em português. Porém, o procedimento é procedimento, tá bom? Procedimento é outra coisa e distingue da parte do manual, beleza? São duas funções diferenciadas. Então, pessoal, agora eu vou encerrar para não atrapalhar muito mais o almoço do pessoal. Bom almoço para vocês. Obrigado aí porque vocês bem, obrigado pela participação de todos que conseguiram ficar e absorver. Precisarem novamente, pode contactar aqui a Gabriela no próprio pius@pius.com.br, ou vocês podem mandar direto no meu e-mail, tá bom? E tudo isso daí serve para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? E podem me chamar, a gente faz as visitas. Quem estiver um pouquinho mais longe, a gente verifica quem são os consultores da área, tá bom? Para a gente poder estar enviando, fazer uma análise, discutir, dar uma palestra para a turma de vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Abraço.